Meus irmãos, bom dia, recebam todos a paz do Senhor Jesus, com vocês o irmão José da Hora, e vamos ao nosso terceiro dia de exposição do livro de Levítico. Vamos expor hoje o capítulo 7, o 8 e o 9. Em Levítico 7, vemos as regras referentes à lei de oferta pelo pecado, isto é, como elas deveriam ser oferecidas. É importante ter em mente que em cada uma das ofertas Deus procura se aproximar do pecador. No holocausto, que é o primeiro, o pecador procura agradar a Deus e atrair a sua atenção. E na oferta pela culpa, que é a última, o pecador trata dos prejuízos causados pelo pecado. O grande objetivo é despertar a consciência do pecador para o pecado e fazê-lo perceber que o pecado produz inimizade, distância, separação de Deus, sendo necessária uma reaproximação pacífica com Ele. É exatamente isso que Cristo Jesus faz por nós. Após a ressurreição, o Senhor se apresenta aos discípulos e lhes diz: paz seja convosco. João 20:19. O apóstolo Paulo nos apresenta a palavra de reconciliação, onde Cristo promoveu a reconciliação de Deus com os crentes, aos romanos. Paulo escreve tranquilizando a igreja, dizendo que agora, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do 1 ao 10, lei da expiação da culpa. Esta é a regulamentação da oferta pela culpa, que é oferta santíssima. O animal da oferta pela culpa será morto no local onde são sacrificados os holocaustos, e seu sangue será derramado nos lados do altar. Toda a sua gordura será oferecida, a parte gorda da cauda e a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e os lóbulos do fígado, que será removido juntamente com os rins. O sacerdote os queimará no altar como oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo, é oferta pela culpa. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la, mas deve ser comida em lugar sagrado, é oferta santíssima. A mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote, que faz propiciação pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém ficará com o couro do animal. Toda oferta de cereal assada num forno ou cozida numa panela ou numa assadeira pertence ao sacerdote que a oferecer, e toda oferta de cereal amassada com óleo ou não pertence igualmente aos sacerdotes de Arão. Do 11 ao 18, lei da oferta de comunhão. Esta é a regulamentação da oferta de comunhão, que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém a fizer por gratidão, então, junto com a sua oferta de gratidão, terá que oferecer bolos sem fermentos e amassados com óleo, pães finos sem fermento e untados com óleo, e bolos da melhor farinha bem amassados e misturados com óleo. Juntamente com a sua oferta de comunhão por gratidão, apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento. De cada oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será dada ao sacerdote que asperge o sangue das ofertas de comunhão. A carne da sua oferta de comunhão por gratidão será comida no dia em que for oferecida. Nada poderá sobrar até o amanhecer. Se, contudo, sua oferta for resultado de um voto ou for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecida, e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas a carne que sobrar do sacrifício até o terceiro dia será queimada no fogo. Se a carne da oferta de comunhão for comida ao terceiro dia, ela não será aceita. A oferta não será atribuída àquele que a ofereceu, pois a carne estará estragada. E quem dela comer sofrerá as consequências de sua iniquidade.
Do 19 ao 21, a carne contaminada. A carne que tocar em qualquer coisa impura não será comida, será queimada no fogo a carne do sacrifício, porém poderá ser comida por quem estiver puro. Mas se alguém que, estando impuro, comer da carne da oferta da comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado no meio do seu povo. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja impureza humana, seja de animal, seja de qualquer outra coisa impura e proibida, e comer da carne da oferta da comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Do 22 ao 27, proibições acerca da gordura e do sangue. E disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens podem ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca poderá ser comida. Quem comer a gordura de um animal dedicado ao Senhor, numa oferta preparada no fogo, será eliminado no meio do seu povo. Onde quer que vocês vivam, não coma o sangue de nenhuma ave nem de animal. Quem comer sangue será eliminado do meio do seu povo. Do 28 ao 34, sacrifício de comunhão. Disse mais o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor, terá que dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, trará a gordura juntamente com o peito e moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertencente a Arão e aos seus descendentes. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. O descendente de Arão que oferecer o sangue e a gordura da oferta de comunhão receberá a coxa direita como porção. Das ofertas de comunhão dos israelitas, tomei o peito que é movido ritualmente e a coxa que é ofertada, e os dei ao sacerdote Arão e aos seus descendentes por decreto perpétuo para os israelitas. Do 35 ao 38, ofertas preparadas no fogo. Essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, destinada a Arão e aos seus filhos no dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdote. Foi isso que o Senhor ordenou dar a eles, no dia em que foram ungidos dentre os israelitas. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Essa é a regulamentação acerca do holocausto, da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, de oferta pela culpa, da oferta de ordenação e da oferta de comunhão. O Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai no dia em que ordenou aos israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Em Levítico 8, vemos a descrição da consagração dos sacerdotes. Importante lembrar que na primeira parte temos a expiação, do 1 ao 7, e a mediação, do 8 ao 10, ou seja, sacrifício primeiro, em seguida sacerdócio. Isso nos mostra que o sacerdote não serve a pecadores, mas a perdoados, arrependidos. Isso nos mostra que Jesus Cristo não é sacerdote para todas as pessoas do mundo, mas apenas para os que se arrependem, ou seja, a igreja. João 17:9. Fica claro o seguinte: para se achegar a Deus, devemos seguir o caminho da expiação pelo arrependimento e a mediação por meio de Jesus, o sacerdote eterno. A unção de Arão é um tipo de unção de Jesus que é muito superior, pois Arão foi ungido por Moisés, que representava Deus. No caso de Cristo, ele foi ungido pelo próprio Deus e recebeu uma porção maior de todos os outros sacerdotes. Isso significa que Jesus é o mediador de uma nova e superior aliança, porque ele é um sacerdote muito superior aos que os antecederam. Do 1 ao 13, consagração de Arão e seus filhos.
O Senhor disse a Moisés: tragarão os seus filhos, suas vestes, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os 2 carneiros e os cestos de pães sem fermento. E reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade: foi isso que o Senhor mandou fazer. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banhar-se com água. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhes o cinto e o manto, e pôs sobre eles o colete sacerdotal. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão, colocou também o peitoral e nele pôs o urim e o tumim. E colocou o turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada, na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e assim os consagrou. Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-los e consagrá-los. Trouxe então os filhos de Arão à frente, vestiu-os com a túnica e cintos e colocou-lhes gorros, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Do 14 ao 21, sacrifícios pelo pecado. Em seguida, trouxe o novilho para a oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho e com o dedo pôs um pouco de sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar e assim o consagrou para fazer propiciação por ele. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras, os lóbulos do fígado e os bois e rins, com a gordura que os cobre, e os queimou no altar. Mas o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu excremento, ele queimou fora do acampamento, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Mandou trazer então o carneiro para o holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre as cabeças do carneiro. A seguir, Moisés sacrificou o carneiro e derramou o sangue nos lados do altar. Depois cortou o carneiro em pedaços, queimou a cabeça e os pedaços e a gordura, lavou as vísceras e as pernas e queimou o carneiro inteiro sobre o altar como holocausto, oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Do 22 ao 25, oferta de ordenação. A seguir, mandou trazer o outro carneiro, o carneiro para a oferta de ordenação, e Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco de sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem, e sobre cada um pôs um pouco de sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, e derramou o restante do sangue nos lados do altar. Apanhou a gordura, a cauda gorda, toda a gordura que cobre as vísceras, os lóbulos do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre, e a coxa direita. Do 26 e 27, pães sem fermento. Então, do cesto de pães sem fermento que estava perante o Senhor, apanhou um pão comum, outro feito com óleo e um pão fino, e os colocou sobre as porções de gordura e sobre a coxa direita. Pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e moveu esses alimentos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Do 28 ao 36, as instruções de Moisés. Depois Moisés os pegou de volta das mãos dele e queimou tudo no altar, em cima do holocausto, como oferta de ordenação preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Moisés pegou também o peito que era da sua própria porção de carneiro da ordenação e o moveu perante o Senhor como gesto de ritual de apresentação, como o Senhor lhe havia ordenado. A seguir pegou um pouco de óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar e os aspergiu sobre Arão e suas vestes.
bem como sobre os seus filhos e suas vestes. Assim consagrou Arão as suas vestes, e os seus filhos e suas vestes. Moisés, então, disse a Arão e aos seus filhos: cozinhem a carne na entrada da tenda do encontro, onde a deverão comer com o pão do cesto das ofertas de ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos deverão comê-la. Depois queimem o restante da carne e do pão. Não saia da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que se complete os dias da ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação durará 7 dias. O que se faz hoje foi ordenado pelo Senhor para fazer propiciação por vocês. Vocês terão que permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por 7 dias e obedecer às exigências do Senhor para que não morram, pois isso me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Em Levítico 9, vemos o início do ministério dos sacerdotes em um dia marcado por muitos sacrifícios holocaustos, oferta pelo pecado, ofertas pacíficas, mas o que mais chama a atenção é o surgimento da glória de Deus, simbolizando a aprovação e aceitação de tudo o que foi apresentado diante dele. Isso nos mostra que o Senhor está sempre aberto a receber a santificação que lhes apresentamos. Devoção e piedade são algo que o Senhor ama. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. 1 Timóteo 6,6. O termo grego que o apóstolo Paulo utiliza é eusébia e significa reverência, respeito, fidelidade a Deus, religiosidade. Em nossos dias, vemos que muitos crentes têm desprezado essa parte do cristianismo, não demonstram a menor piedade, continuam mentirosos, enganadores, impuros e tão perversos quanto antes confessar a Cristo, mas a princípio permanece ativo, como está escrito: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Do 1 ao 7, Arão e seus filhos iniciam o ministério. 8 dias depois, Moisés convocou Arão, seus filhos e as autoridades de Israel e disse a Arão: traga um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois diga aos israelitas: tragam um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade e sem defeito para o holocausto, e um boi de um carneiro para a oferta de comunhão, para o sacrificar perante o Senhor, juntamente com a oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Levaram então tudo que Moisés tinha determinado para a frente da tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou em pé perante o Senhor. Disse-lhe Moisés: foi isso que o Senhor ordenou que façam para que a glória do Senhor apareça a vocês. Disse Moisés a Arão: venha até o altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto, e faça propiciação por você mesmo e pelo povo. Ofereça o sacrifício pelo povo e faça propiciação por ele, conforme o Senhor ordenou. Do 8 ao 14, Arão oferece sacrifícios. Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado por si mesmo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e os pôs nas pontas do altar. Depois derramou o restante no sangue da base do altar, onde queimou a gordura.
os rins, os lóbulos do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Depois sacrificou o holocausto, seus filhos lhe entregaram sangue, e ele o derramou nos lados do altar. Entregaram-lhes em seguida o holocausto, pedaços por pedaços, inclusive a cabeça, e ele o queimou no altar. Lavou as vísceras e as pernas e as queimou em cima do holocausto sobre o altar. Do 15 ao 21, oferta pelo povo. Depois Arão apresentou a oferta pelo povo, pegou o bode para a oferta pelo pecado do povo e o ofereceu como sacrifício pelo pecado, como fizera com o primeiro. Apresentou o holocausto e ofereceu conforme fora prescrito. Também apresentou a oferta de cereal, pegou um punhado dela e a queimou no altar, além do holocausto da manhã. Matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo. Seus filhos levaram-lhe o sangue e ele o derramou sobre os lados do altar. Mas as porções de gordura do boi e do carneiro e a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, os rins e os lóbulos do fígado, puseram em cima do peito, e Arão queimou essas porções no altar. Em seguida, Arão moveu o peito e a coxa do animal perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, conforme Moisés tinha ordenado. Do 22 ao 24, a bênção de Arão e a glória de Deus. Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e os abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor, e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. E para a glória do Senhor Jesus, terminamos hoje mais um dia de exposição do livro do Levítico na presença do Rei. Graças damos ao Senhor Jesus porque Ele é bom em todo o tempo. Deus os abençoe.